O primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, me lembro. Você teve a crise dos mísseis de Cuba, me lembro, tá certo? Então, isso tudo, nesse caso, foi uma besteirada do Khrushchev, terrível, né? De querer implantar bases nucleares em Cuba, quer dizer, isso foi uma debilidade mental. E aí que o Kennedy, que era uma espécie de bobalhão até então, se revelou, virou. Tá certo? Ele se revelou um cara à altura dos desafios. E o que eu quero dizer com isso? Que você tinha uma Guerra Fria que era um fator de unidade no mundo capitalista. Não que não houvesse contradições, sempre houveram e sempre haverão, ou sempre houve, sempre haverão. Sobretudo do ponto de vista da França, que o de Gaulle sempre imaginava... O de Gaulle era uma espécie do quê? De José Serra da época, uma figura presunçosa, tá certo? Um José Serra, com cap, né? Que falava, não, la France c'est moi, na França sou eu, um presunçoso, né? Que achava que tinha delírio de grandeza, que achava que só ele lideraria a Europa, né? E, na verdade, ele sempre se opôs a essa polarização Estados Unidos-Rússia e sempre implicou com os norte-americanos, né? Ninguém gostava dele, ninguém. Nem o Stalin suportava o cara. Ele conheceu, ele foi em janeiro de 45, ele foi para a União Soviética, o Stalin falou, mas que cara, né, insuportável. É o José Serra deles. Não há dúvida. O Roosevelt, que era um homem extraordinário, falou, meu Deus, você tem que aguentar esse cara. O Churchill, aquela bonomia também, tinha que aguentar o cara, né? Mas não importa. O Le Général, que volta por causa da besteira da Guerra da Argélia, né? Não havia mais como solucionar aquele negócio, ele volta. Ele teve um curto espaço de tempo no poder, logo depois da libertação, ele ficou, teve um governo provisório, ele ficou até o início de 45, 46, me lembro, e tinha desprezo pelos políticos, ele achava que eles eram pessoas menores, só ele é que sabia, tá certo? E que ele volta em 58, instaura a Quarta República, né? E quando você começa a analisar os países, você começa a ver que existe um traço comum, quer dizer, todos se valeram de uma coisa maior, além da contraposição à União Soviética, foi primeiro o apoio norte-americano. O apoio norte-americano foi fundamental, aí não tem que falar mal de americano, tem que falar bem de americano. Porque não fora o apoio americano, milhares e milhares e milhares de europeus teriam morrido na saída da guerra. O cara mas tinha medo da revolução. Dane-se. O fato é que houve o Plano Marshall. E o Plano Marshall foi decisivo para a recuperação inicial. E antes do Plano Marshall, a UNRWA, que era uma coisa para evitar, para distribuir alimento, tá certo? Então você teve o apoio americano. Você teve a presença do Estado de maneira decisiva. Você teve uma série de nacionalizações e de instauração de programa de planejamento. Eu já fiz referência ao Plano Monnet, que é conhecido como Plano Schuman na França. As ações do Estado na Itália. Todo o Mezzogiorno, que é o Sul, eles investiram uma brutalidade lá. Estímulos que foram dados. Na Alemanha, ao contrário do que se diz da economia social de mercado, que é o uhul do liberalismo, na Alemanha tinha que fazer o que fez, tinha que tirar a série de controles que os nazistas tinham estabelecidos e deixar aquilo lá fluir. Mas mesmo assim, o Estado deteve parcela significativa do crédito e da indústria na economia social de mercado. No Japão, o que dizer? O Japão, que prontamente se converte no grande aliado dos Estados Unidos,
a presença do Ministério da Indústria e Comércio foi fundamental, e do sistema de crédito público, né? Então, o que se criaram? Se criaram grandes oligopólios com a anuência dos Estados Unidos, a integração europeia com a anuência dos Estados Unidos, e de maneira a se contrapor à ameaça comunista. Eu não quero discutir aqui, senão vai demorar muito, como essa ordem foi se erodindo por dentro. Vamos falar um pouco dos jovens. Um cara como eu, por exemplo, naquele então jovem, mas da periferia. Os jovens criados, nascidos no baby boom, no pós-guerra, viveram num ambiente de extrema segurança. Extrema segurança. Ninguém se preocupava com o negócio de emprego. Eu aqui, imagine emprego. Emprego era esse negócio que a gente vive hoje aqui, não, sair, enfrentar a concorrência, não existia isso. Nenhum de nós tinha essa preocupação, né? Nós éramos críticos em relação a uma série de coisas, em grande medida blasés, né? Porque não havia esse tormento do que fazer, como fazer, o que vai ser o amanhã. Não, o talento é recompensado, não se preocupe. E tem uma outra característica desse período dos anos dourados, que é a seguinte: se você tinha expansão econômica, se você tinha estabilidade política, ao mesmo tempo os valores eram os valores pretéritos. Era boredom, era boring, era chato. Eu estava lendo um livro de um historiador. O Adenauer dizia, above all, no experiments, isso em alemão, né? Acima de tudo, não experimentos. Você pega a expansão dos subúrbios nos Estados Unidos, extraordinário, você vendo do ponto de vista econômico é extraordinário, porque aquilo lá enlaçou com a indústria automobilística, os carrões, né? Eu me lembro, a gente roubava distintivo desses carrões, né? Era lindo, né? Só que era um saco. Quer dizer, era a mesmice, quer dizer, como diz outro, a privacidade era clandestina, porque era uma coisa igual, monótona, né? E a juventude, isso é uma coisa perceptível, começa a questionar por dentro aquele conjunto de valores, né? Não por acaso você vê o Elvis Presley, Bill Haley, são dessa época, do meio ali começa. Os Beatles começam quando? 62. O rock começa nessa época, que eu estou aprendendo agora, depois de velho, mas começa aí, entendeu? E era uma coisa de contestação dos padrões morais, familiares, sexuais vigentes. Bom, quando vem a Guerra do Vietnã, que foi a maior besteira que o Johnson pôde cometer, quer dizer, na verdade foi uma coisa começada pelo Kennedy. Se vocês fizerem a seguinte pergunta, para que valeu a Guerra do Vietnã? Para quê? Não valeu para nada, para absolutamente nada. A Guerra do Vietnã se converteu num polo de aglutinação e de mobilização de toda a juventude no mundo inteiro. Eu me lembro no Chile, quando eu fiz o mestrado, a pós-graduação lá, a palavra de ordem é Ho Chi Minh lucharemos hasta el fin. Ou seja, era um negócio que mobilizava todo no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos. Isso enlaçou com os direitos civis, com a luta dos direitos civis. As manifestações nesse então, você vê o quê? O mulherio, os negros e a tigrada mandando bala na coisa do Vietnã, né? Se você cruzar isso tudo com uma contração endógena do ritmo de acumulação que você passa a ter, com a quadruplicação dos preços do petróleo que você passa a ter, com a erosão da base de cálculo, que é o fim de Bretton Woods, você tem um quadro de desorganização, de quebra desse consenso, que foi um consenso único que prevaleceu ao longo dos anos 50, 60 e início dos 70. Até
até a crise do petróleo, que aquilo lá atingiu em cheio. O negócio do petróleo, a gente tem mania de subestimar, aquilo foi uma porrada. Se você vê o nível de inflação para onde vai, porque pegou no coração da matriz de relações interindustriais. Aquilo lá pegou em cheio, tá certo? E você abre um momento de crise. Um momento de crise aonde, como diz o outro, aonde que, né? Como que você imagina ser possível voltar aos anos 20? Que os anos 20 nos Estados Unidos foram a entronização do ideal liberal. Sem Estado, sem sindicato, sem nada, né? E você abre a porteira para, mais uma vez, a crença de que o mercado tudo pode, o mercado tudo regula, que basta você criar incentivo aos de cima que os de baixo serão inexoravelmente beneficiados. E você abre essa quarta estruturação do capitalismo, que é a que vivemos até hoje, que culminou com essa crise absurda que a gente assistiu. Bom, o trabalho do Guilherme é absolutamente revelador a respeito. O Guilherme vai até... ele é ousado, porque o cara é palmeirense, tem que ser ousado, né? É ousado, chega a falar numa quarta dimensão do capitalismo, que é um conceito interessante, tá certo? Mas disseca esse absurdo da exasperação da valorização fictícia, né? E que levou a esse desastre monumental. Do ponto de vista social, o que importa destacar é o seguinte, é que o absoluto esgarçamento das normas de sociabilidade. Aí eu falo de cátedra, quer dizer, pega os jovens aposentados da Unicamp, o Alonso, o Braga que vai se aposentar, ele é mentiroso, porque ele já tinha que estar aposentado. O Beluso, toda essa turma, a Sônia. A gente viveu num ambiente, não era só a gente, em que o nosso sucesso pessoal era indissociável da melhoria das condições gerais da sociedade. Não era uma coisa estranha, né? Todos, até o pessoal mais à direita, e a minha família era de direita, era uma coisa udenista, aquele negócio horroroso. Dentro do udenismo, era absolutamente normal que você se preocupar com as condições da sociedade, né? Você ter a preocupação com o próximo, você não tem que pensar só no teu sucesso, né? Junto com a neoliberalização veio a entronização do individualismo. E isso tem produzido efeitos absolutamente nefastos, porque você cria essa falsa dicotomia entre winner e loser, né? Winner e loser. Minha filha tem mania disso, eu vivo dando esporro nela, falando, para com esse negócio de loser, não existe isso. Não existe esse negócio de loser. Como loser? Quer dizer, só porque o mercado não te aceitou, você é loser? É isso? The winner takes it all. Pode imbecilidade igual, né? Mas isso foi produzido, né? E as pessoas se veem lançadas, aí sim, para citar o Polanyi, ao moinho satânico da concorrência, entendeu? E os nexos de solidariedade, de humanidade, de generosidade se esvaem. O que eu espero, sinceramente, isso também explica um pouco a natureza da arguição que eu fiz, Guilherme, é que eu sou esperançoso, entende? Eu sou esperançoso. Eu acho que as sociedades reagem, né? E chegou um momento em que é fundamental você dar um basta a esse estado de coisas. Você continuar com essa exasperação da concorrência, do individualismo e da despreocupação em relação ao conteúdo da vida, isso é uma coisa deplorável. E aqui eu me apoio
talvez o Marx, mas muito no Keynes. Quer dizer, o Keynes, que era uma pessoa de extraordinária sensibilidade, ele dizia uma coisa simples. O Skidelsky, nesse último livro dele, O Retorno do Mestre, ele fala, olha, para o Keynes era o seguinte, os homens foram enviados à Terra para cultivarem a beleza, o conhecimento e o amor. Ponto. É isso. Dot. Ponto. E esses são os critérios que devem nortear a nossa vida. Agora, nada mais antagônico a isso do que essa estruturação que a gente espera, agônica do capitalismo. Pronto. Será? Vamos lá. Se quiser, tudo bem. Eu vou abrir para perguntas, mas tem poucas, né? Por favor. Mas eu já vou dizer só 2 palavras agora. Muito obrigada, Fred. Então eu abro para poucas perguntas. Não, eu acho que não. Outro. Professor não pergunta para professor, não. Não, brincadeira, fala quem quiser. Mas tá tudo bem também, tá bom. Vamos lá, tem umas meninas me esperando aí. Eu não falei que tem que cultivar o amor e tal? Você está observando uma nova estruturação? Não, eu acho que é mais um desejo, viu, Marcelo? Quer dizer, eu acho que o problema é o seguinte. Foi legal que quando eu mandei as questões para o Guilherme, eu tinha usado um negócio do Warren Buffett, quando ele se referiu. Depois eu não mandei, falei, não, deixa eu só concentrar aqui. E daí ele fez uma coisa bonita, que na defesa ele já defendeu por escrito, já falou, vou falar isso, não me enche. Tá certo? Muito bom. Quando o Warren Buffett fala que os derivativos são armas de destruição em massa, a gente tem que pensar. Porque os derivativos não são uma forma qualquer não são um instrumento que caracteriza uma forma qualquer de valorização. É a cúspide desse negócio que se criou. Tá certo? Se o Warren Buffett está dizendo que isso é arma de destruição em massa, isso está mostrando o quê? Uma fissura, né? Uma fissura séria. Que falou, eu sou contra esse capitalismo financeiro desregulamentado que produz essas engenhocas. Quando o George Soros, naquele Inside Job, no filme do Ferguson, diz, olha, I'm too old-fashioned to understand this CDS. Eu sou muito da velha guarda para entender esse negócio de CDS. Ou seja, ele está dizendo, olha, espera aí, né? Quando você vê o estrago que foi produzido nas sociedades por conta de uma crise que teve origem aonde? Nos bancos, pô. Nos bancos, pela desregulamentação do sistema bancário, financeiro e bancário internacional. Não tem a ver com a deslocalização da empresa internacional, com o fato da China ser a nova oficina do mundo, que o Beluso sempre está chamando atenção para isso. Isso é fundamental. Foi a Inglaterra, foram os Estados Unidos, o Japão, agora é a China. Tá certo? Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver. Aí os problemas são outros. São problemas sérios, mas são outros problemas. O problema maior é quando você produz um estrago, você traz o desemprego para casa de 2 dígitos, da noite para o dia, e fica tudo como dantes? Como assim? A sociedade não reage? É normal? Ela faz parte do ciclo? Que coisa? Sem essa. Quer dizer, depois da Grande Depressão, o que acontece é o seguinte, que o efeito da Grande Depressão foi muito maior porque
O Estado não interveio. Eram todos prisioneiros ainda do... Ah, tem uma fofoca. Menino, eu tenho que contar uma coisa com vocês. Na Alemanha, em plena crise, vocês já ouviram falar no Rudolf Hilferding, né? O Hilferding era o papa da social-democracia. Os sindicatos lançam um programa de obras públicas de inspiração keynesiana. Isso antes do Keynes publicar o negócio. De inspiração keynesiana, dizendo, olha, vamos fazer isso, obra pública e tal, não importa se gerar déficit, se é circunstancial, tal. Ele olhou aquilo e falou, isso não corresponde à teoria do valor-trabalho. Não corresponde à teoria do valor-trabalho e dizia, não, para nós é importante ficar no padrão ouro para manter estabilidade monetária. Isso, então, para dar uma ideia do grau de cegada que tinha, o Hoover, que era um bom homem, ele acreditava que através da caridade você superaria o impacto da depressão. Caridade, não, está desempregado, não, vem cá, pá, chega aqui, então, que isso resolveria. A França, como eu falei, permaneceu grudada no ouro, falando, meu amorzinho, e não largava do ouro. Os ingleses desvalorizaram, baixaram os juros, mas daí falaram, não, mas déficit público não. O próprio Roosevelt nem foi por picaretagem, foi por ignorância. Ele chegou a declarar na campanha de 32 que o Roosevelt era um mau administrador porque tinha produzido o desequilíbrio das contas públicas. Menos, né? E ele ainda tentou fazer uma virada quando disseram a ele "The inflation is just around the corner", né? Tá logo ali na esquina a inflação. Ele falou, então, resolveu apertar. Então ele produziu a recessão da depressão. Ele perdeu, de um dia para o outro, perdeu 1,5 milhão de empregos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, era uma nó cegada geral, né? Você não estou culpando ninguém, mas o estado das artes era esse. Não se entendia que era vital você preservar o sistema de crédito. Vital. E que era vital você ter intervenção pública. Senão derrubava tudo, tá certo? Agora, só não derrubou porque a intervenção foi de trilhões e trilhões de dólares. E tinha que ter feito a intervenção mesmo. Se não faz a intervenção, o que faz? Deixa tudo quebrado? Eu já acho aí a maneira do Delfim que esse negócio de deixar o Lehman Brothers quebrar já foi uma bobagem. Tá certo? Agora, tudo bem, quebrou. Tá legal. Deixa de novo. Como é que chama lá o negócio, aquele que você demorou para decifrar, aquele produto que não sei quem... Não, mas tem um nome, um outro lá, que o cara comprou, não sabia o que estava comprando. Abacus. Só ele entendeu o que é o Abacus. Entende? Quer dizer, que produz o Abacus. Então vamos produzir babacos, outras coisas, e assim vai. Quer dizer, é muito séria essa crise, não é uma crise pequena. Então, eu digo, wishful thinking é wishful thinking, mas ao mesmo tempo o estrago que você causou é muito grande, foi muito grande. Então, você pensar numa re-regulamentação do sistema financeiro, pensar na defesa de níveis mínimos de ocupação, não é nenhum absurdo. Por que é absurdo isso? Por quê? Entende? Pensar em sustentar conquistas sociais, isso é absurdo. Com tudo que tem aí, você imagina a capacidade de produção que a gente tem no mundo hoje. Você tem desafios, tem esse negócio da China que é um tormento, esse negócio, né? Como é que você vai produzir com os chineses lá, entendeu? Tudo bem, mas, em suma. Mas não dá nem sequer para pensar essas questões se as finanças estão desregulamentadas.
porque elas comandam, não tem jeito. Entende? Então, por isso que eu acho, quer dizer, chegou num ponto, quer dizer, vamos ligar o farol alto. Você teve os anos gloriosos, foram o quê? Foram 30 anos, mais ou menos, grosso modo.